Bom, e hoje a gente recebe aqui para comentar a situação política do país o Rodrigo Stanfi Gonzalez, que é cientista político e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo, professor. Um bom dia para o senhor. Bom dia aos telespectadores. Professor, vamos começar aí falando desses 11 dias que faltam aí para o segundo turno, né, para a votação. Como o senhor está vendo essas campanhas de Lula, de Bolsonaro, nesse período que antecede esse segundo turno? Nós estamos na reta final da campanha e há uma tendência agora a fazer o possível para tirar, digamos, as beiradinhas. A grande maioria dos eleitores já tem uma definição, ou seja, é muito pouco provável que aqueles que tenham votado em um ou outro candidato no primeiro turno mudem o seu voto. Houve algumas semanas agora de movimentação em torno de quem apoiou ou não votou no primeiro turno, se apoiaria a um desses candidatos. E o que nós temos visto mais recentemente é que os candidatos têm trabalhado muito mais com a desconstrução da imagem do adversário, ou seja, de trazer algum tipo de escândalo, algum tipo de crítica ao adversário, no sentido de tentar afastar algum eleitor que já tivesse se aproximado de algum desses dois candidatos. Então, imagino que nos próximos 2 dias nós vamos ver mais do mesmo, ou seja, mais denúncias, mais ataques mútuos, isso também vai aparecer plenamente nos debates, no sentido de tentar desmobilizar algum eleitor que tenha feito a opção por um outro candidato. Agora, a tendência é, digamos, a menos que haja realmente algum fato novo, algo de grande impacto, que esses 10 dias não façam grande diferença, ou seja, em termos de pesquisas ou de eventos, não tenha ocorrido nada, digamos, de muito excepcional nesse segundo turno. Ou seja, os debates, os confrontos entre os candidatos não trouxeram nada de novo. Então, eu imagino que teremos 10 dias para ouvir um pouco mais de ataques, esperando a votação no final do mês. Como o senhor falou até aqui, nada de novo, mas ainda devem acontecer alguns debates. Na sexta-feira vai ter um debate também no SBT, o Lula cancelou, não vai participar, mas o Bolsonaro vai participar. Ontem o Lula participou de um podcast também, teve uma visualização recorde aí. É um movimento que a gente está vendo mais intenso, né? Falta esse pouco tempo, mas deve se intensificar daqui até o dia 30, né? Para os candidatos é um período de maratona, no sentido de muitas vezes fazer comícios, mobilizações em 3, 4 cidades no mesmo dia. O presidente Lula está tentando tirar o tempo perdido em algo que a campanha dele, de alguma forma, pecou no primeiro turno, que é o uso das redes sociais e a aproximação dessas mídias eletrônicas. A campanha do Lula sempre foi uma campanha muito tradicional, enquanto que o Bolsonaro sempre explorou muito mais lives, manifestações, uso de redes. Então a campanha do Lula está tentando agora ocupar esse espaço. Ao mesmo tempo, como o noticiário aí já mostrou, o Bolsonaro está tentando entrar em nichos que ele não tinha tanta penetração na votação anterior. São eventos específicos para mulheres, muitas visitas à região Nordeste. Então, como o tempo é curto, os candidatos se movem muito, mas ao mesmo tempo eles começam a atacar em nichos específicos que as suas campanhas consideram que é os que podem dar mais resultado em termos de votação. Então, provavelmente o Bolsonaro ainda vai ir mais 10 vezes a Minas Gerais até haver a votação, e enquanto que o Lula vai ficar circulando pelo interior de São Paulo junto com o Alckmin, também buscando, digamos, o retorno de um voto que não veio no primeiro turno. Então, imagino que os candidatos chegarão bastante desgastados nos últimos debates. O fato do Lula não participar do debate do SBT provavelmente deve ser uma avaliação que ele tem mais a perder do que ganhar nesse momento enfrentando o Bolsonaro, pensando talvez que, digamos, a posição dele é mais confortável e o debate ajudaria a poder criar algum tipo de fato novo, enquanto que a ausência do debate pode ser menos percebida como um problema. O Bolsonaro ter meia hora ou um tempo de entrevista sozinho no SBT não vai trazer tanta audiência como teria um debate entre os dois. Então, é um risco calculado por parte da campanha a não participação em algum debate.
Professor, a gente tem uma arte que mostra os apoios e as coligações dos partidos aos candidatos. Com essa disputa aí, a gente tem essa arte que mostra quem está com quem. Então, a gente vê aí no primeiro turno o PSB com Lula, PCdoB, PV, o PSOL, a Rede, Solidariedade, o Avante, o Agir e o PROS. No segundo turno, o PDT, Cidadania, PCB, o P, PSTU e o PCO. Já com Bolsonaro, o presidente Bolsonaro no primeiro turno estavam o PP e o Republicanos, no segundo turno o PSC e o PTB. Se declararam neutros o Novo, PSDB, MDB, União Brasil, DC, PSD, o Podemos e o PMB. Esses apoios, professor, são importantes? Às vezes o candidato resolve, ele tem o apoio do outro candidato, mas o seu eleitorado não vai junto com ele nessa decisão. Esses apoios que se apresentaram aí neste momento aí de prévias do segundo turno são importantes para os candidatos? Como o senhor analisa essa questão? Aí, digamos, na questão de apoios, nós temos que pensar tanto, digamos, do ponto de vista simbólico quanto do ponto de vista estratégico. O maior número de partidos apoiando o Lula que o Bolsonaro necessariamente não significa muito maior capacidade de mobilização, uma vez que alguns desses partidos são partidos pequenos, partidos com pouca representação, porque nós temos que pensar qual é o uso desse apoio. Primeiro, de ter prefeitos, governadores, deputados, senadores desses partidos nas suas bases fazendo campanha para o candidato que o partido está apoiando. Então, nesse sentido, há um pouco mais de equilíbrio na medida que tanto republicanos como PP, PTC, no caso do Bolsonaro, são partidos com uma certa representatividade. Alguns dos partidos que apoiam o Lula não são partidos tão grandes. Mas existe um segundo lado, que é o lado simbólico. No lado simbólico é a capacidade do candidato mostrar que tem uma base de apoio mais ampla, que apela para um eleitorado do ponto de vista ideológico mais amplo e mais centrista. E nesse caso, eu acho que o sucesso maior em termos de buscar apoios é do Lula, na medida em que ele praticamente tem ali na sua base, desde partidos mais à esquerda, a partidos mais de centro e conservadores, no sentido de mostrar um alargamento ideológico da candidatura, enquanto que a candidatura do Bolsonaro, num certo sentido, envolve os mesmos partidos que já o apoiam no Congresso. Então, ele demonstra, digamos, a manutenção da solidez da sua base, mas continua sendo a sua base. Ou seja, o segundo turno das eleições não ampliou ideologicamente a candidatura do Bolsonaro em relação ao centro. Mas aí existe um outro ponto. Então, nesse sentido, acaba havendo um equilíbrio, porque o Bolsonaro conseguiu o apoio de alguns governadores importantes, Romeu Zema, por exemplo, que embora o partido em si não tenha se envolvido, mas o Romeu Zema tem feito campanha para o Bolsonaro, então acaba havendo um certo equilíbrio no sentido de que o Lula consegue ganhar no ponto de vista simbólico por ampliar a sua base de apoio, mas o Bolsonaro consegue ampliar o trabalho das ruas por ter partidos com uma certa capilaridade e algumas lideranças com capacidade de mobilização ao lado da sua campanha. Então, nesse sentido, ambos os candidatos conseguiram ampliar a sua base de apoio, mas em elementos diferentes. Um em personalidades, o outro em termos de amplitude ideológica. A gente tem uma arte aí também, professor, que mostra o resultado das eleições presidenciais no primeiro turno. Bolsonaro com 43,20%, Lula venceu com 48,43%. Lula ganhou em todos os estados aí do Nordeste, na maioria do Norte, que são os estados que estão em vermelho. Já Bolsonaro ganhou em todos os estados do Sul, do Centro-Oeste. No Sudeste, só perdeu em Minas Gerais. E também a gente tem uma outra arte que mostra a disputa presidencial pelos estados que você vê aí no mapa nesse momento. Professor, no primeiro turno a gente teve uma abstenção muito grande aí dos eleitores, cerca de 20%. O que se espera aí nesse segundo turno? Nos estados onde há o segundo turno, tende a ter um comparecimento maior dos eleitores? A gente teve também ontem uma notícia de que muitos estados vão liberar os ônibus, né, o transporte gratuito para quem não tem condição. Isso tudo pode diminuir esse número de abstenções? Eu diria que a medida de liberar o transporte
o que é uma medida importante para permitir o voto do eleitor em condições financeiras piores, ou seja, o eleitor desempregado, o eleitor que ganha salário mínimo, então é um elemento importante para fortalecer a democracia, mas eu não acredito que isso vá ampliar muito o comparecimento, ou seja, ainda que essa seja uma eleição bastante disputada e, portanto, que gerou um grande grau de mobilização, mesmo toda essa mobilização no primeiro turno gerou um percentual de abstenção próximo do de eleições anteriores. A tendência histórica no Brasil é que sempre a abstenção do segundo turno amplia pelo menos um ponto percentual, 1,5 ponto em relação à do primeiro turno. Pode ser que essas mobilizações façam que essa abstenção não aumente tanto, mas também há uma tendência de retornar ao aumento do voto branco e nulo, que no primeiro turno foi muito pequeno, ou seja, o patamar de votos brancos e nulos no primeiro turno baixou em relação ao passado brasileiro, praticamente para metade. Pode ser que volte a ampliar um pouco. Então, talvez mude um pouco o cenário, mas não muito, ou seja, provavelmente algumas pessoas que talvez não tenham votado no primeiro turno possam se mobilizar pelas melhores condições de transporte agora, mas eu não acredito em grandes modificações nesse campo. E, por outro lado, o mapa, embora muito ilustrativo da divisão do país, ele tem um problema em relação a identificar o peso do voto em cada um dos candidatos, que é o uso das duas cores, ou seja, dá a entender que um só tem votos numa região e o outro só tem votos na outra região. O que acontece? Se nós tratarmos esse mapa como um mapa com degradê de cores, os percentuais não são os mesmos. Ou seja, o Bolsonaro teve uma votação bastante alta no Sul e no Centro-Oeste, ou seja, realmente passando de longe o Lula, ao mesmo tempo que o Lula teve uma votação muito alta, 60%, 70% do voto no Nordeste. Na região Sudeste, tanto aquela vitória do Lula em Minas, como a vitória do Bolsonaro em São Paulo ou no Rio de Janeiro, são um pouco enganadoras, porque são vitórias por percentuais pequenos. Então é quase um empate em que se dá, digamos, a vitória do Lula em Minas, mas ele ganhou, digamos, na beiradinha, enquanto que o Bolsonaro ganhou no Rio e em São Paulo também por muito pouco. Então, esse mapa engana um pouco em termos de equilíbrio, ou seja, a região Sudeste é uma região muito equilibrada na divisão do voto entre os dois, não é necessariamente uma região tão dividida. Enquanto que o Nordeste é muito desequilibrado em relação ao Lula, o Norte e o Centro-Oeste muito desequilibrado em relação ao Bolsonaro. Que eu acredito que essas regiões onde houve um grande percentual entre um e outro candidato tendem a permanecer assim no segundo turno. Qual é a questão? O Sudeste ainda é um incógnito para que lado ele vai. Então, o Sudeste provavelmente é fundamental nessa divisão de voto para saber qual vai ser o resultado e, por isso mesmo, os candidatos têm ficado muito ali. As eleições estaduais podem influir um pouco no sentido de que onde tem segundo turno tem maior capacidade de mobilização do eleitorado. Ou seja, o eleitorado sai para votar também por causa da eleição estadual. E aí é importante saber quem os governadores no segundo turno estão apoiando, porque isso também ajuda a mobilizar o voto presidencial, na medida que o indivíduo apoia um candidato a governador, que apoia um candidato a presidente. Se ele não tem nem nada a apoiar, nem no Estado, nem na eleição nacional, essa tendência ao voto branco e nulo pode aumentar. Bom, professora, a gente preparou também uma arte para mostrar onde os candidatos estão concentrando as viagens nesses 15 dias, menos agora, né, de campanha do segundo turno. Lula, em São Paulo, teve 9 vezes, Minas Gerais 1, Rio de Janeiro 2, Bahia 1, Sergipe 1, Alagoas 1 e Pernambuco também 1 vez. Já Bolsonaro esteve em São Paulo 3 vezes, no Distrito Federal 6 compromissos e em Minas Gerais 4. No Pará, 1, Santa Catarina, 1, Rio Grande do Sul, 1, Pernambuco também 1 vez, no Rio de Janeiro 1 vez, no Piauí 1 vez, no Maranhão também 1 vez e no Ceará também 1 vez. A gente viu aí pelo mapa que Bolsonaro viajou mais pelo Brasil nesse momento, apesar de ter ficado também bastante no Distrito Federal com bastante compromissos. Foram 6, né? Lula concentrando mais a sua campanha aqui no Sudeste. A gente tem o maior colégio eleitoral, onde a disputa talvez esteja mais acirrada. É acertada essa estratégia aí de campanha, visitando esses locais, esses estados, na sua opinião?
Eu diria que temos claramente duas estratégias diferentes. O Lula, aparentemente, busca consolidar um voto no Nordeste e em estados como Bahia, como Pernambuco, que tem segundo turno, ele comparece a esses estados não tanto para ampliar o seu voto, mas para ajudar a consolidar o apoio a candidatos que o apoiam nesses estados. Então, esse deslocamento tem um sentido estratégico de alianças. E, ao mesmo tempo, uma avaliação que o desempenho dele no estado de São Paulo, que é um estado com um eleitorado muito grande, não foi tão bom como poderia ter sido. E aí ele começa a utilizar, digamos, essa base ampliada de apoios, relação com empresários, o Geraldo Alckmin como seu vice, para tentar ampliar o voto em São Paulo. É importante lembrar que o Alckmin foi governador várias vezes em São Paulo, então ele seria a arma para conquistar votos em São Paulo, e por isso o Lula concentra, talvez, grande parte das suas energias em tentar buscar esse voto do interior do Estado. Agora, o Bolsonaro, por sua vez, distribui mais a sua estratégia entre regiões onde ele tem candidatos no segundo turno, caso do Rio Grande do Sul, ou seja, ele aqui está também jogando não só com a questão da eleição presidencial, mas também de um dos seus ministros mais próximos, que é o Onyx Lorenzoni, de tentar garantir uma vitória do Onyx no segundo turno, e ao mesmo tempo uma tentativa de entrar no Nordeste, onde ele teve uma votação muito baixa. Então, não só aí isso se reflete, no caso do Bolsonaro, nas visitas, mas também no horário eleitoral. Ou seja, ele começa a apelar para um eleitor nordestino, tentando diminuir essa margem gigantesca que de alguma forma o Lula teve de diferença no Nordeste. São estratégias diferentes onde eles pensam que o voto pode ser mudado. O Lula com a estratégia concentrada, o Bolsonaro com a estratégia mais dividida entre as regiões, mas ambos, além da sua campanha presidencial, pensando também e relacionando essas viagens com as eleições de governador de segundo turno, porque um puxador de votos no Estado é fundamental para levar o eleitor à urna também na eleição presidencial. A gente já volta contigo então, professor.